Ponto de reflexão. Glória a Deus. Ponto de reflexão porque cada situação que acontece na nossa vida, nós temos o dever de orar e buscar orientação em Deus. Porque desde o momento em que a gente entrega a vida para Jesus, se nós queremos trilhar naquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós vamos buscar nele a direção. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, que é aquele que se abre para que a gente possa, através dele, ter acesso a falar com Deus o Pai, acesso esse que Adão teve na época que ele ainda estava no jardim do Éden por não haver desobedecido à palavra de Deus. Os homens perderam quando Adão foi tirado do jardim do Éden, para que, permanecendo ali, ele não participasse da Luiz Simplício. Um abraço para você, meu querido, para a Márcia, para toda a parentela aí, para toda a família. Deus abençoe cada um de vocês aí. Grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos vocês pernambucanos, especialmente meu amigo Luiz Simplício, que não perde uma das nossas lives. Deus te abençoe, amigão. Então, Jesus Cristo foi o prometido por Deus quando o homem foi tirado de lá do jardim do Éden, para que ele não participasse, por exemplo, da árvore da vida, que também estava lá no meio do jardim, porque não ele poderia ter participado da árvore da vida, mas antes, ele participou, eles tomaram da árvore do conhecimento do bem e do mal. História essa que vocês já sabem, eu não vou me aprofundar muito sobre isso, até porque nós introduzimos um assunto que é chamado a árvore da vida, e esse assunto está lá na escatologia. Por exemplo, no livro de Apocalipse, que também é chamado o livro da revelação. Então lá fala sobre a árvore da vida. Se um dia Deus permitir e der tempo, então eu falarei sobre isso, se for isso que Deus quiser falar através de mim. Senão ele vai falar através do seu pastor, que está lá do outro lado, que vai assistir a live e vai então transmitir um sermão, vai preparar um sermão escatológico, e então ele vai falar sobre a árvore da vida, que está no meio do jardim. Lá fala, lá no Apocalipse. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: ele foi tirado para que ele não participasse da árvore da vida, uma vez que ele, no pecado, se ele participasse da árvore da vida eterna, ali no pecado, o homem não poderia de maneira nenhuma morrer, que morrer, na verdade, significa separação, no seu original. Mas aí, então, o homem iria viver eternamente aqui, por exemplo. Ele não iria, pelo que eu entendi até agora, depois a gente revê isso aí, descer ao pó da terra. E imagine, vamos parar agora para refletir que na situação que o mundo vive hoje, do jeito que está a população, quem iria suportar o seu semelhante, o seu ser humano, haja visto que tem sido um dos maiores instrumentos de prejuízo para o seu próprio semelhante, tem sido o próprio homem, que não foi feito para isso, mas foi criado em imagem e semelhança de Deus. Por isso aqui na nossa live está aqui o ponto de reflexão. Então, refletamos sobre isso. Mas então, quando Deus tirou o homem do jardim do Éden, ali ele já prometeu que da semente da mulher suscitaria um varão, que pisaria a cabeça da serpente, a antiga serpente, que vocês já sabem quem é, que iludiu o homem, e o qual também ainda hoje ele está iludindo, até chegar o dia do final, aonde ele será verdadeiramente separado definitivamente, ser lançado lá aonde as escrituras falam, Apocalipse capítulo 21, versículo 8.
Mas então nós estamos aqui hoje para falar de Jesus Cristo e dizer por que o homem foi tirado de lá, mas ali Deus já deu uma promessa e é através dessa promessa que nós estamos aqui dizendo hoje que cada homem precisa de Jesus Cristo para que ele possa ter acesso novamente, falar com Deus e ouvir Deus responder a sua oração. Quando Jesus Cristo deu o brado de vitória, quando ele disse, Pai, está tudo consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, a Bíblia vai dizer que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, porque aquele véu do templo, ele fazia separação aonde eu e você, se estivéssemos lá, nesse período, não poderíamos entrar lá no Santo dos Santos para oferecer sacrifício a Deus. Lá só poderia entrar o sumo sacerdote, porque ele era um homem escolhido para isso. Além de mais, ele entrava com uma corda amarrada na cintura, entrava também com um chocalho, uma campa, o que você puder entender lá dentro, porque se ele entrasse em pecado, aquele lugar era tão restrito que ele poderia morrer fulminado lá dentro, e quando aquela campa parasse de tocar, então ele seria puxado, arrastado para fora, e ali então só restava para ele a sepultura. Mas quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, quando ele diz, Pai, está consumado, então o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, para que nós não precisássemos de outro sumo sacerdote, a não ser de Jesus Cristo, que é o que nos dá acesso a Deus. É por ele que nós entramos à presença de Deus para poder buscar dele os nossos benefícios. Então eu e você, aonde estivermos, tem direito de clamar a Deus, mas em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse, meu nome pedireis o que quiser, e vos será feito por meu Pai que está nos céus, e nisso será glorificado o meu Pai que está nos céus. Pedir o que quiser, então vou pedir a coisas ilícitas. Não, que aquele que está em Cristo tem a orientação dele e sabe o que é que deve pedir, porque o Espírito Santo nos ensina com a função o que é que nós devemos pedir a Deus. Pedir a Deus aquilo que é da vontade de Deus. O que é que você está precisando da parte de Deus nesta tarde? O que é que você está necessitando? Pede a Deus com fé em nome do Senhor Jesus Cristo, que é esse nome que nós estamos proclamando para este benefício. Então é isso aí. Então Jesus Cristo, é por ele que nós temos acesso a Deus, para poder buscar da parte dele aquilo que nós estamos a necessitar. Vamos continuar. Eu tenho estado, logo cedinho, meditando na palavra de Deus. Como pastor, eu tenho a obrigação de dia e noite pela madrugada, no silêncio, enquanto muitas pensam que a gente está dormindo, está orando, está buscando a Deus em prol da comunidade. Ainda hoje eu falei para um pessoal a esse respeito. Depois saímos, fomos lá no colégio resolver algum assunto, E estamos, aqui para levar esta palavra, porque eu falei para minha esposa agora há pouco tempo que alguém poderia estar prestes a passar dessa vida para outra agora sem ouvir a palavra de Deus. Aí, esse momento é onde nós somos ignorados e pessoas, por exemplo, elas dizem, que essas palavras não deveriam ser lançadas no ar porque são palavras. Eles inventam um bocado de desculpa contundentes, são palavras. Eles arrumam título lá, quem sabe, quem tem esse costume sabe qual é o título que ele arruma. Engraçado que se você, amigo e amiga,
você prestar atenção na vida, né, no sistema da vida, vê que aquelas pessoas que eles ignoram coisa que nós fazemos, eles fazem coisas piores. Imagine que eu vou ter que chegar aqui e pregar o evangelho pela metade, ficar coando e deixar de pregar aquilo que o próprio Jesus falou, que está escrito na Bíblia Sagrada, a qual o próprio Jesus diz que nós devíamos examinar, porque cuidar ter nelas a vida eterna, são elas que de Jesus testifica, João 5,39. Se você examinar as Escrituras, você vai encontrar o que está escrito, e se está escrito, não foi para esconder. Então, meu amigo, no ponto de reflexão, eu quero que você entenda que quando você é privado de tomar conhecimento daquilo que está nas Escrituras Sagradas, alguém está permitindo que você caminhe no caminho errado por causa da covardia ou do medo ou de coisa parecida. Imagine as notícias que você ouve, que você realmente fica, de repente, aterrorizado, notícias que o mundo, que o inimigo traz e ninguém censura nada disso. Mas se nós falamos uma palavra que as Escrituras está dizendo o caminho é esse, aí chega logo alguém para falar o seguinte: o camarada está pregando palavra de morte, está pregando palavra negativa quando nós estamos pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas eu estava vendo e tenho observado há muitos anos, é por isso que eu estou aqui, Jesus falava que eu ia chegar nesse ponto, que na verdade existe inclusive engenharias de comunicações para manipular a população, para fazer eles acreditarem em quem eles quiserem, e por conta disso os homens que se têm como sábios, não prestando atenção o que é que o sistema prepara lá do outro lado para fechar os seus olhos, eles ignoram nós que estamos aqui trazendo a luz do mundo, que é Jesus Cristo, para abrir os seus olhos. É por isso que é preciso examinar as Escrituras e buscar da parte dele entendimento, para que ele possa nos dirigir, e aí os escolhidos vão parar e vão pensar que pior do que você ouvir uma palavra, aquela que está escrito, que alguém vai chegar para você e dizer, isso é ilícito de pregar em público, inclusive daqueles que escondem a Bíblia e não andam com ela na rua mais porque tem vergonha de proclamar o evangelho no colégio, no trabalho, nas praças, aonde estiver. Então eles acham que isso é lícito, porque eles há muito tempo já se envergonharam do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, já não tem mais caráter para poder apresentar, para poder representar o nome de Jesus Cristo, por isso eles arrumam desculpa, ou seja, são o tipo Sherlock Holmes, são secretos na maioria nos dias de hoje. Então, você quer ser um homem forte ou uma mulher de Deus, fortaleça-se no Espírito Santo. Porque Jesus Cristo, por exemplo, quando sentou com seus discípulos, logo após haver ressuscitado, disse para ele, não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidas do poder de Deus, então sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia e até os confins da terra. Porque Jesus Cristo, após passar 3 anos e meio, falou isso para os seus discípulos. Porque apesar deles terem visto tudo que Jesus fez, mas eles ainda precisavam do Espírito Santo para andar com eles, para que o Espírito Santo os fortalecesse na hora que eles necessitassem. Então, meu amigo e minha amiga, é o que você precisa hoje, é buscar a Deus para ser fortalecido com o Espírito Santo, para você suportar a palavra das Escrituras que você não suporta hoje, e o inimigo está tentando fechar os seus ouvidos, que é para pegar você desprevenido, porque existe inclusive a engenharia de comunicação estrategicamente plantada pelos interesses contrários à nossa fé, que faz com que os homens atropelem um ao outro, sabendo que o próprio Jesus Cristo disse que um reino dividido não subsiste, e por conta disso nós andamos divididos entre nós por causa de estratégia, e se a gente não vigia, porque a gente olha o que é bonito, mas não olha o que está nas Escrituras, porque é bonito e é bom o que está nas Escrituras. Então eu não estou trazendo palavra de morte.
Eu estou trazendo palavra de vida, e um soldado que quer ser forte, ele fortalece-se no Espírito Santo, porque foi isso que fez os discípulos, ficaram esperando em Jerusalém para ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do poder de Deus, o Paracleto, o ajudador, para que eles pudessem suportar aquelas coisas que o próprio Jesus disse: eu tinha outras coisas para falar com vocês, mas não vou falar porque vocês agora não suportam. Mas quando vier o outro Consolador que eu enviarei da parte do Pai, ele que conhece todas as coisas do Pai, ele vos esclarecerá. Então eles precisaram ficar em Jerusalém para poder eles ouvir da parte de Deus pelo Espírito Santo que os fortalecia, o seu Paracleto, o seu ajudador, para que eles pudessem então romper as barreiras que romperam. É o que eu e o que você, que cada um de nós precisamos. Então, se você quiser ser um soldado forte, ore a Deus, se fortaleça, busque o Espírito Santo, busque o poder de Deus, para que você possa realmente ouvir a verdade de Deus, porque fechar os ouvidos para não ouvir a verdade de Deus não vai garantir sua salvação como desculpa no dia do julgamento, porque o próprio Jesus Cristo falou que o pior cego não é aquele que tem os dois olhos vendados, o pior cego é aquele que não quer ver. Então, pare e pense. Glória a Deus. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, é o que eu sempre falo praticamente em todas as lives. As Escrituras vai nos dizer o seguinte: pregai o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Então, redarguas, exorta, corrige, repreende com toda a longanimidade e doutrina. O centro dessa mensagem, ou desta frase, é pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Eu estive grande período aqui estudando as Escrituras, inclusive estava vendo hoje Provérbios no Eclesiastes, no capítulo 7, e quando eu estava observando este capítulo 7 de Eclesiastes, então eu gostaria de incentivar você a ler lá do outro lado, você que se interessa pelas Escrituras, e que você lesse aquele livro, aquele capítulo 7 de Provérbios, até você compreender o que lá está escrito. Porque a Bíblia, quando Deus ele quer nos abrir um entendimento para que a gente possa entender, ela é toda completa, boa, né? Mas hoje Deus falou comigo, né? E foi na hora que me veio a vontade de fazer a live, através do livro de Eclesiastes, capítulo 7, porque lá tem ponto de reflexão, e foi nesse momento onde eu estava vendo, né, a necessidade de colocar, né, de trazer esse título de ponto de reflexão. Então fica esse conselho para você que quer caminhar com Deus, que quer ter conhecimento da palavra de Deus, que quer se fortalecer em Deus, para ver esse capítulo 7 de Eclesiastes, porque, na verdade, é o que nós estamos precisando hoje. Amigo e amiga, nós estamos muito descuidados, mas principalmente nós brasileiros precisamos ter cuidado para daqui a um ano e pouco, porque há uma luta no nosso país no momento. E você sabe, eu quero que você pare um pouco para refletir. Entre linhas eu vou falar uma pequena mensagem, né? Que na verdade ela vai ficar entre linhas para que você possa entender, e quem for necessário compreender, compreenda. Vocês conhecem a história de Daniel? Quando Daniel aplicou o coração para buscar a Deus, as Escrituras vai dizer ali que Daniel buscou a Deus em oração durante 21 dias, em jejum e oração, porque Daniel ele precisava de uma resposta de Deus. Um homem com o coração voltado para Deus, ele precisava da resposta de Deus. Inclusive,
Daniel é um dos profetas apocalípticos, porque as profecias de Daniel ainda estão para se cumprir, muitas delas, apesar das que ainda se cumpriram. Até porque ele disse, o que leis hoje não entende, mas nos últimos dias entenderás essas coisas. Foi uma das profecias de Daniel. Para você ver que tipo de profeta era o Daniel. Mas o centro dessa informação é que Daniel ele buscou durante 21 dias, mas durante esses 21 dias, só no 21º dia chegou a resposta dele. Mas o que eu quero que você entenda é que quando ele chegou, ele disse: Daniel, muito amado, homem muito amado de Deus, desde o dia em que aplicasse o vosso coração para buscar a Deus, Deus ouviu a tua resposta, mas o príncipe do rei da Pérsia, ele me resistiu por 21 dias. Foi quando eu clamei ao Senhor que mandasse, o anjo clamou a Deus por socorro, então ele mandou um anjo, um anjo guerreiro, não lembro agora o nome dele, você vai ver lá na história de Daniel. Muita coisa para a gente lembrar na cabeça, e quando a gente está de madrugada fora, a mente está meio sonento, né? Por isso que quando a gente almoça, de vez em quando, temos o direito a 1 hora de descanso, a gente vai encostar a cabeça, mas os barulhos não deixam a gente descansar, porque os barulhos, passarinhos agora que não tem compromisso com Deus, eles parecem que escolhem essa hora para poder perturbar o nosso silêncio, mas está na mão de Deus. Então, resultado, ele disse, desde o primeiro dia que aplicaste o coração, Deus enviou a resposta, mas o príncipe do rei da Pérsia me deteve por 21 dias. Príncipe que vem, do verbo principado. Então, cada cidade, cada estado, cada país tem um principado. E observe mais, aonde a Bíblia vai nos dizer que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. A minha pergunta é, Deus tem sido o Senhor desta nação? Deus tem tido acesso ao rei desta nação para poder abençoar o nosso país, o nosso Brasil? Eu creio que tem, porque ele diz que todos os governos foram levantados por Deus. Mas se numa cidade, em um lugar, na verdade, não colocarem o coração exatamente em Deus, mas buscarem outros deuses para reger essa nação, esses lugares, na verdade a nação vai sofrer. Por quê? Porque só Deus, ele pode nos abençoar plenamente e fazer com que essa nação seja feliz. Por quê? Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, havia um principado naquela época que era alimentado naquele lugar, e foi esse principado que, alimentado pelas astúcias daquele lugar, daquela época, daquela dinastia, naquele tempo, que impediu que a oração fosse respondida a tempo certo. O anjo vinha trazendo a oração, vinha trazendo a resposta, mas o mal estava na frente tentando atrapalhar. Então, amigos e amigas, estamos aqui para que eu e você, agora, pelo poder do nome de Jesus, possamos buscar diretamente a Cristo, para que ninguém e nada impeça da gente ter acesso com Deus, porque a salvação é individual. Você tem uma Bíblia na sua casa, você tem o nome de Jesus, por quem você deve buscar fazer os seus pedidos. Você tem, por exemplo, a igreja que não se deve deixar de congregar. Ainda ontem eu li no Novo Testamento a esse respeito, não lembro como nem aonde, mas ontem quando eu lia, eu lembrava inclusive daqueles nossos amigos internautas que eles dizem o seguinte, que nós somos igrejas de Cristo, e que eles deixam entender que nós não precisamos congregar,
Na verdade, essa afirmativa é errada, é necessário se congregar. Se nós somos igreja, parte, templo do Espírito Santo, se Deus não habita em templos feito pela mão do homem, se tudo isso aí tem confundido você, entenda que o Espírito Santo, ele está no coração daquele que se entrega para ele, mas o templo é necessário, foi necessário antes e será necessário agora. Fora desse propósito, nem eu, nem você, nem ninguém estaremos no propósito de Deus. Às vezes, um profeta precisa estar na caverna. Eu estava lendo, por exemplo, que Davi, ele passou, depois de ele ser ungido, ele levou 15 anos para poder assumir o reinado. Onde era que estava Davi? Uma das habitações de Davi, por exemplo, foi na caverna de Adulão, ali, fugindo, se escondendo para que Saul, que já havia perdido o reinado há muito tempo, já havia perdido o direito, estava reinando sem Deus. Deus permitia, ele ainda estava guerreando, estava vencendo guerra, mas acontece que o reinado dele já tinha sido tirado, já tinha sido entregue a Davi, e Deus disse: tirarei o teu reinado e darei a outro melhor do que você, do que tu. Davi estava 15 anos sendo perseguido ali na caverna. Eu também estava vendo a história de José, que quando ele veio tomar posse da promessa de Deus que havia no coração dele através dos sonhos, que ele não sabia o que era, mas depois ele entendeu. Foi 20 anos, fazia tanto tempo que os irmãos de Davi já haviam esquecido. Então nunca é tarde para um servo de Deus chegar aonde Deus prometeu que ele iria chegar. Entretanto, meu amigo e minha amiga, você precisa compreender como é que essas coisas acontecem. Então, levou todo esse tempo, Deus já havia prometido. E demorou. Daniel, 15 anos, Davi, aproximadamente 15 anos, Daniel, 21 anos, e ali estava, vamos voltar agora à história de José, que nós sabemos do texto, estava orando, Daniel estava orando a Deus, e ele foi detido ali, e tinha alguém que estava detendo Daniel, para que ele não recebesse a resposta de Deus, o que pode estar acontecendo com você. Então, mediante tudo isso, o que é que nós devemos fazer? Entregar a nossa vida nas mãos de Deus e pedir direção a Ele, nos fortalecer no Espírito Santo, não achar dura as palavras de Deus, ver que estratégia do inimigo tem sido criada para que a gente fique atropelando um ao outro e não entenda a palavra de Deus, porque ele sabe que um reino dividido não subsiste, e uma cidade dividida contra si ou uma casa ficará deserta, foi o que o próprio Jesus Cristo falou. E nisso vai um conselho para que eu e você sejamos unidos, não ignorar a palavra de Deus, não ficar chamando do nosso irmão raca, não é? Porque a Bíblia nos proíbe, diz que aquele que sem motivo se irá com seu irmão será réu do fogo, né? Lê lá no começo de Mateus, eu não vou entrar nesse detalhe agora não, porque vai inflamar um pouco e vai sair, né, da direção. Então, vamos evitar, né, de olhar para o nosso irmão e ignorar o que ele faz, porque Deus chamou cada um para poder fazer aquilo que Deus determinou que ele fizesse. 1 Coríntios capítulo 12, por exemplo, vai mostrar as Escrituras Sagradas como Deus, por exemplo, ele deu os dons diferentes a cada um para que eles operassem diferentemente e eles se tornassem membros do corpo de Cristo, o qual ele é o cabeça, e que todos nós pudéssemos nos congregar. Né? Então, é por aí. O sistema de comunicação, por exemplo, para confundir, aqueles que querem andar na Broadway, ele, por exemplo, eu estava vendo uma reportagem ontem, depois eu acabei não separando, que todo mundo para eles agora por exemplo, como é que se diz? É psicopata. Interessante que eles estão colocando na lista de psicopatas
padres e pastores, escritores e grandes profissionais, eles estão colocando na lista de psicopatas. Estratégia do maligno de Satã. Sabe para quê? Para poder fazer com que você não tenha crédito naqueles que são cabeça, que quer guiar você, que quer dirigir. E a gente vê que alguns gaiatos vão lá, ao invés de ouvir a palavra de Deus, vão pegar a isca do inimigo. E aí, observe porque é que algumas coisas estão acontecendo no nosso ambiente que não devia acontecer. Então, estratégia do inimigo através dos meios de comunicação, né, que são criados para poder confundir a população e para eles olhar inclusive para a vaidade e não dar ouvido à palavra de Deus. E nisso os que não estão atentos para isso vão cada vez mais se afastando da direção da verdadeira palavra de Deus. Então, padres, pastores, psicopatas, eu acredito que você vai encontrar essas postagens por aí, né? Escritores e outros profissionais mais que são necessários para a sociedade, eles estão sendo considerados, né, como esquizofrênicos, como psicopatas, eles tentando apagar a moral desses homens que são cabeças e que são influência para poder aqueles, inclusive, que são padres e pastores, direcionar você através das escrituras. E aí, por conta disso, ele aproveita a oportunidade, como a propaganda é a alma do negócio, para ficar atirando um contra o outro. Mas o fruto de cada um será... eles serão... como diz a história lá em Apocalipse, como diz a Bíblia, né? Cada um vai receber de acordo com o seu procedimento. Então, se você quiser andar no sistema, né, do mundo, olhando para o teu irmão como se ele fosse um psicopata, como se ele fosse um esquizofrênico, como se ele fosse um louco, né? E como se você fosse o ícone da sabedoria, você pode fazer o que você quiser, mas quem acaba perdendo é você. Até porque lá em Isaías, as escrituras dizem o seguinte, que há um caminho no ermo. Esse caminho se trata de Jesus Cristo, que ele foi colocado no ermo, e ele diz que esse caminho será chamado caminho santo, caminho esse que nem os loucos errarão este caminho. O caminho santo, o qual se refere lá no livro de Isaías, as escrituras dizem que os loucos não errarão esse caminho. Mas uma coisa eu te digo, que essa mesma palavra segue dizendo que os imundos não passarão por eles. Então tem muita gente que se acha de sábio, mas que não passam de provar com as suas atitudes que ele é o contrário. Porque sabedoria é dobrar os joelhos e buscar a direção de Deus, não andar no conselho dos ímpios, não andar na roda dos escarnecedores. E se nós tivéssemos que ter um ídolo, esse seria Jesus Cristo. Mas ele não é ídolo, ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, ele é o nosso Criador. Ele é o nosso escudo, ele é o nosso baluarte, ele é o nosso companheiro, ele é a nossa luz. Ele é o nosso sal, porque ele disse, eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. E ele disse também que aqueles que servam dele, né, também seria sal da terra, seria luz do mundo, está escrito lá em João. Então, é dele que eu devo me orientar. Ah, mas o fulano é sabido, é sábio, é inteligente, é isso, aquilo, outro. Mas sabedoria é você seguir pelo caminho e não pelas veredas. Eu tenho um compromisso com Deus. Como eu falava em live anterior, se Deus quiser que eu peça esmola para poder levar a palavra dele, então fica a critério da vontade dele. Se ele quiser fechar minha boca para mim não levar, fica a critério da vontade dele. Mas enquanto esse Deus de Israel, de Isaac, de Jacó, de Abraão, esse Deus Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo me der fôlego e me der vontade de pregar o Evangelho, eu vou pregar o que ele mandar. E ele suprirá cada uma das minhas necessidades, porque assim como ele fez com o Elias, que teve que fugir para
o ribeiro de Keriate, sei lá o que, coisa assim, é isso que você está entendendo mesmo. Até que ele mandasse ele ir para Sarepta para ser sustentado por uma viúva. Ele sustentou ele ali com algo que nós poderíamos chamar de paradoxo, né? A árvore de rapina vai lá, ao invés de comer a carne que Deus colocou, entregou para ele, né, nas mãos dele, que a mão do passarinho é o bico, né? Ou então as garras dele, né, os pés, ele foi levar para Elias. Então, todos os dias, os corvos, né? Os corvos, iriam levar para Elias ali o alimento, a carne que eles deviam comer. Deus fazia com que eles entregassem a Elias. Então, Elias estava no deserto, escondido no ribeiro, até que Deus preparasse ao cenário para mostrar para os ímpios que perseguem cristão que Deus tem negócio com aquele que ele chama. Eles serão perseguidos 1 ano, 2 anos, 15 anos, 20 anos, mas Deus chega lá e os inimigos dele saberão quem é que está com ele. É 15 anos, é 10 anos. Depois então nós vamos observar Elias saindo dali, vai para uma caverna. Aí Elias entra naquela caverna, tem outra história ali para nós meditarmos. Quando Elias, que está esperando Deus, que já foi ali por intermédio de uma ordem que ele recebeu para ir, vai passar um vento despedaçador. Elias olha para aquele vento despedaçador e diz: olha, o vento agora vem despedaçando tudo. Deus é muito grande e ele vai estar naquele vento despedaçador. Você já viu aquele vento despedaçador que sai despedaçando tudo, levando tudo pela frente? Quando passou lá na frente da caverna, Elias olhou para fora, Deus não estava no vento despedaçador. Vinha um fogo, né? Um fogo. Aquele fogo que você já conhece, que vai destruindo as montanhas por aí afora. Teve uma época que eu vinha de São Paulo aqui para Minas Gerais, eu fiquei aterrorizado de noite e uma montanha lá no alto pegando fogo. Lá vem aquele fogo, Elias disse: Deus está naquele fogo. Quando saiu, Deus não estava naquele fogo. Veio um terremoto quebrando tudo pela frente. Elias disse: Deus é grande. Eu estou conjecturando desta vez, Deus vai estar no terremoto. E as escrituras aí depois vai dizer que veio um cicio tranquilo e suave. E ouviu uma voz que dizia: o que fazes ali, Elias? Deus não está no terremoto. Deus não está no vento despedaçador. Deus não está no fogo que vem queimando tudo. Deus está num coração quebrantado que se entrega para Ele de todo o coração. Por isso que lá em Jeremias capítulo 29, 11, 12 e 13, ele vai dizer: eu é que sei que fim tem ao vosso respeito, para vos dar o bem que desejais. E lá no versículo 13 ele vai dizer: buscar-me-eis quando me achareis de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está no coração quebrantado. Deus não está naquele fogo despedaçador, mas num coração cheio de maldade e de sujeira. Deus não está naquele terremoto que rodapia, que assopra, que faz derrubar tudo, mas que não tem compromisso 100% para com Deus. Deus não está em movimento. Quando Deus quer encontrar o ser humano, ele olha para o coração. Lá no mar, onde os discípulos estavam pensando que o barco ia afundar, Deus estava no meio daquela tempestade ali e subiu, levantou-se de onde estava e repreendeu a tempestade. Lá na caverna, quando muitos esperavam que Deus estivesse no meio do movimento, Deus estava num cicio tranquilo e suave e disse: que fazes aí, Elias? Lá na fornalha de fogo, Deus estava assim no fogo, com Sadraque, Mesaque e Abidnego, e lá na cova dos leões, no local da aflição para muitos, Deus estava ali. Então, seja na fornalha de fogo, seja na caverna, seja na cova dos leões, ou seja no mar bravio, Deus estará no momento certo, na hora certa, mas ele vai se encontrar com aquele que tem o coração quebrantado e voltado para ele, para fazer a vontade dele.
naquele que ele não é Deus, mas Deus é o nosso Salvador, nosso Criador, Jesus Cristo. Porque se nós, por exemplo, com as nossas potências e astúcias, quisermos nos colocar no lugar de Deus, nós poderemos usar as nossas habilidades, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, ontem eu estava falando com a minha esposa a respeito de grandes profetas que têm profetizado coisas por aí, por exemplo, que quando aparece alguém fazendo um sinal lá do outro lado, ele vai logo dizendo, aquele é o anticristo. E eu falando para ela, quando a palavra dele não se cumpre, aí ele envergonhado desaparece. Porque eu não conto a história de que grandes homens rodopiando, soltando fogo pelos narizes como dragão, disseram, o anticristo está aí a atordoar a cabeça de muita gente. Sabe por quê? Porque não olha para a palavra de Deus. Daqui a pouco aquele indivíduo se apaga, aí surge outro, aí vem outros homens cheios de movimento. Esse é o anticristo. Aí o mundo se volta, aí o profeta fulano que falou isso, falou aquilo outro. Jesus disse, se eu desfarei as palavras do profeta de mentira. Você quer ouvir Deus falar? Dobra o joelho no chão, ser humilde, baixa a cabeça e deixa Jesus entrar no teu coração, que seja pequeno, que seja grande. Deus não está no meio de movimento, Deus está num coração quebrantado. Deus não está na arrogância, na prepotência, no orgulho, na vaidade, na contenda, na divisão. Ele disse, eu estarei aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele. Está reunido em nome de Jesus, é na obediência da palavra dele. E também eu falava, ainda hoje, né, quando o Senhor Jesus Cristo, ele disse o seguinte, quando a palavra de Deus diz o seguinte, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. A minha pergunta é, você está em paz com o seu semelhante? Ou você sorri, mas o seu coração está odiando o seu semelhante? Está desejando mal, inclusive está desejando que ele morra para você dizer, eu profetizei que ele ia morrer porque ele está tocando no vaso e ele desceu à sepultura. Pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue derramado na cruz, palavra de maldição de morte cai por terra pelo poder do nome do Senhor Jesus, que recebeu todo o poder e autoridade do céu, na terra e nas águas debaixo da terra. Boca que se abre para condenar os outros que Jesus Cristo veio salvar com o seu sangue, proferindo palavra de morte, cai por terra pelo poder e o nome do Senhor Jesus Cristo. Cai por terra onde você estiver, porque céus e terra são... O céu é trono de Deus e a terra é escabelo de Deus. Espírito de morte que abria a boca para proferir morte contra um servo de Deus, que seja repreendido e essa língua seja colada em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Todo espírito de morte, em nome de Jesus, se tu puder mais do que o nome de Jesus, acontece o que tu falares. Porque o próprio Jesus disse, o Filho do Homem veio para dar vida e não para matar os homens. E o próprio Jesus fala lá no livro de João, ele diz, não é da minha vontade que nenhum de vós pereças, mas que todos vós permaneçam e todos sereis ressuscitados comigo no último dia. Jesus disse aos seus discípulos, aquietai-vos, porque todos sabem que de espírito vós sois, quando eles queriam mandar descer fogo para queimar os samaritanos. Mas aquele que não está em paz com seu irmão, ele quer mandar fogo para queimar ele, porque ele diz, eu sou, eu posso, eu faço, ele não faz, eu sou, ele não é. Você é muito arrogante, prepotente e orgulhoso. Vamos parar por aqui, porque eu quero encerrar a live aqui, estamos 54 minutos de live. Mas eu quero falar uma coisa agora que eu quero esclarecer também, que eu fiz uma postagem aí no Facebook, e alguém que, por exemplo, eu devia... e já dei algumas orientações, chegou para mim e disse para mim tirar essa postagem e me explicou o porquê, mas eu sabia que eu fiz consciente. Eu também não falei nada, né? Fiz um jogo de cintura para não baixar a cabeça totalmente, mas eu já sabia que eu tinha feito, e quando eu vou fazer uma coisa, eu não faço o impensável. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção é que eu disse, eu não preciso de vocês. Aí eu quero esclarecer agora, preste atenção no que eu vou dizer.
Quando eu disse não precisava de vocês, eu não queria falar que não precisava da população. Eu estou dizendo que eu não preciso de alguém que, ao invés de caminhar comigo, está atrapalhando os meus passos. Porque eu preciso de Jesus para que Jesus Cristo mande aquele que necessita caminhar comigo. Mas o restante, aqueles demais que não ignoram o que eu estou fazendo, que quer caminhar conosco, que quer orar para que Deus nos dê inspiração para fazer esta palavra. Aqueles que são humildes para ouvir, eu preciso de todos vocês. Fica esclarecido, que não ficou esclarecido, que eu não preciso de ninguém para estar amarrando os meus pés para atrapalhar fazer a obra de Deus. Por quê? Quando Deus chamou a Gideão para libertar o seu povo dos midianitas, dos amalequitas, dos povos do Oriente que viviam subjugando o povo de Deus há 7 anos, vieram 32 homens para eles. Mas Deus disse a Gideão, diz aos tímidos, covardes e medrosos que voltem, e aos recém-casados que voltem. De 32 mil, aliás, de 32 mil voltaram 22 mil, que estavam incluídos nos covardes, tímidos, medrosos, e nos recém-casados ficaram 10 mil. Jesus olhou para aqueles e disse: são muitos, se esse povo for à guerra lutar e eles vencerem a guerra, eles vão achar que foi eles, com a força do braço deles, que venceram a guerra. Leva esses homens para o ribeiro, coloca-os para tomar água. O que lambe água feito um cão, separa para o outro lado, e o que bebe água acomodado, se baixando para tomar a água, então coloca de outro lado. De 32 mil que sobraram 10, os 10 foram beber água no ribeiro para ser provados, para quem saber quem eram os escolhidos de Deus. Então, 300 homens trouxeram água com as mãos, vigiando para um lado e para o outro, e tomaram a água trazendo com as mãos. Mas 9.700 se abaixaram, se acomodaram para tomar água. Deus falou: é com esses 300 que você vai vencer os midianitas, os amalequitas e exatamente os povos do Oriente. É com esses que você vai libertar o meu povo das mãos dos midianitas. De 32 mil foi 300. Então nós precisamos, meu amigo, de quem está atento para fazer a vontade de Deus. Não é para tímido, não é para covarde, não é para medroso, não é para ignorante. Você está do outro lado, você é humilde, então ore por mim, eu preciso de você. Inclusive, para que Deus me dê sabedoria, capacidade. Se você acha que eu não tenho capacidade, é claro que eu também não me acho capaz. Porque quando o homem faz, por mais capaz que ele seja, a obra que ele faz cai no chão. Pelo que eu sei da história, por exemplo, o construtor do Titanic, ele construiu uma obra que os olhos dele eram tão magnífica que ele disse: esse aqui nem Deus pode afundar. Eu imagino lá no íntimo do meu coração, por exemplo, conjecturando que Deus ri da cara dele, diz: eu não vou precisar descer daqui para afundar teu navio, não, nem vou precisar soprar, que lá na frente já coloquei uma pedra de gelo que ele vai bater nele e vai a pique, para tu deixar de ser arrogante. Não precisava Deus falar. Imagina, é a obra que o homem faz, diz: essa é a obra grande, nem Deus derruba. Deus diz: não vou precisar derrubar não, porque eu vou mandar uma formiga para derrubar lá. Uma formiga ou um mosquito vai derrubar a obra que tu está fazendo, que eu não vou perder tempo lá contigo não. A tua língua já derrubou a tua obra que tu fizesse. Porque pelos frutos da tua língua viverás. Então, glória a Deus, que eu não sei fazer, mas o Deus que eu creio, o Deus que tu crê, o que for necessário, quando for necessário fazer, então ele diz: meu filho, vai assim, faça assim, ó, aqui. Aí ele pega, dá o relatório nas minhas mãos, e eu vou lá e faço como ele mandar. E dá o relatório nas minhas mãos e eu vou lá e faço como ele mandar. Pronto. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi o homem que teve mais dons. Então, ele poderia ter, por exemplo, ele ter uma metodologia e depois ele mudar a metodologia de trabalho. Eu, por exemplo, que você olha para mim agora, vendo esse cara duro, inciso, mas está lá no altar, olhando e dizendo: aqui tem
crianças que eles não podem se alimentar, por exemplo, de mocotó, de mão de vaca, de pirão. Eles têm que tomar leite como criança. Eu estou no campo para levar o evangelho, então eu tenho que saber que aquele público ali, eu tenho que ter uma metodologia para trabalhar com o público. Tem que ter outra metodologia para trabalhar no altar. Tem que ter outra metodologia para trabalhar como mensageiro de pulso. E tudo isso aí a gente busca pela madrugada e constantemente Deus diz, é assim, faça assim. Esse cenário que você está, esse terreno que você está, você vai ter que plantar esta semente. Então, se Deus manda e a gente vai de acordo com a vontade de Deus, é Ele quem faz, porque eu mesmo não faço. Salmo 127, verso 1 e 2 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não vigia a cidade, em vão vigia o sentinela. Então é Deus quem efetua tudo em todos. Então eu preciso de vocês lá do outro lado. Eu só não preciso de alguém jogar corda nos meus pés para tentar impedir que eu venha caminhar. Porque o Deus que me dá a vitória, se Ele mandar 300, com esses 300 a gente vai e vence e liberta o povo de Deus que está oprimido lá do outro lado. Pessoas que precisam ser salvas, que ninguém olha para ele. Aqueles que estão nos ginásios, que estão nas cruzadas mundiais, que estão viajando de avião pelo exterior, que estão cobrando grandes somas para pregar o evangelho, não vêm lá nas comunidades onde tem alguém cheirando mal com as úlceras comendo a sua carne. É necessário que vá exatamente um matuto lá do pé de serra, que já estou acostumado. Como, por exemplo, eu estava falando com a minha prima ontem, né? A igreja que eu conheci lá em Pernambuco, que nós andávamos de pés, agora mesmo quando eu estive lá em Pernambuco, 45 minutos para ir, na estrada de barro eu levava um pano ou uma escova para escovar o sapato para poder entrar na igreja, porque estávamos caminhando naquela cidade de barro e quando chegava lá, naquela estrada de barro, quando chegava lá, o sapato era aquele barro vermelho puro. 45 minutos de pé, mas lá, quando se abre a boca, o fogo desce. Deus operando na vida do povo lá, porque o povo está unido buscando a palavra de Deus. Mas era pouquinha gente. Lá não tinha aquela multidão de gente, mas a presença do Espírito Santo lá é constante. A presença do Espírito Santo lá é constante. Diferente do que faz a multidão, 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ele está ali no meio operando grandemente. Então, eu preciso de todos vocês. Eu só não preciso de alguém lançando corda no meu caminho para impedir de eu fazer a obra de Deus, porque isso aí é estratégia do maligno para que eu não venha realizar aquilo que Deus colocou como compromisso para que eu faça. E eu quero te dizer uma coisa, amigo e amiga. Vou te dizer claramente. Quem me salva é Jesus Cristo. É quem cuida de mim e quem cuida de você. Então, quer caminhar conosco? Ore por mim. Ore pela minha esposa, pela missionária Vera. Ore, inclusive, para Deus mostrar qual é o objetivo que Ele tem em nossa vida. Porque aí, então, você vai entender qual é o propósito de Deus. Eu vou te dar, nós vamos ter uma resposta, se eu estiver vivo daqui a um ano e 2 meses, um ano e meio aproximadamente, então eu te falo outra coisa. Mas daqui até chegar janeiro, nós estamos aqui em 2025. Até chegar dezembro de 2026, ora para Deus ser o Senhor desta nação. Depois de dezembro de 2026, se eu ainda estiver vivo, aí então eu posso continuar com essa tese, ou então eu posso mudar, ou você pode não me ouvir mais pregar o evangelho nas redes sociais.
Mas até então, você que está voando por aí, ore para que Deus seja o Senhor desta nação, porque é bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Talvez tenha sido na última live que eu falei, citei, ou foi na penúltima, o que está escrito lá em Amós, no capítulo 11, glória a Deus, no capítulo 8, melhor dizendo, versículo 11, versículo 11 e 12, onde ali o Senhor Deus, ele diz que irá enviar fome e sede sobre a terra. Fome de ouvir a palavra de Deus e sede de ouvir o Evangelho. Os homens sairão errantes do norte até o ocidente, sairão de mar a mar, procurando ouvir a palavra de Deus, mas não encontrarão. Em alguns lugares, muitos já estão começando a sentir o princípio da sede e da pregação desse Evangelho. Mas ore para que essa sede não chegue aqui neste Brasil em 2027. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é Senhor. Porque aí você que brinca de crente, você que anda colocando pedra de tropeço no seu irmão em vez de você se unir com ele para fazer decentemente a obra de Deus, você não percebe que muitos têm se deixado usar pelas forças contrárias para poder atrapalhar aquilo, o caminho e a obra daqueles que você diz servir a ele. Isso é que eu chamo de paradoxo. Isso é o que eu chamo de paradoxo. Eu não vou deixar aqui como profecia que 2027 será o dia em que virá a resposta para aqueles que brincam com a palavra de Deus no país chamado Brasil, porque muitos países já veio. Porque, na verdade, eu estou vendo que há uma luta. E essa luta só será ganha se nós, por exemplo, lutarmos com as obras, com as armas do Espírito e não da carne. Mas eu quero chamar a atenção para muitos de vocês que andam com o livro, com este livro, debaixo do braço e nas mãos ou no porta-luva do seu carro. Eu quero chamar a atenção para você que realmente anda com esse livro. Que se você quer servir a Deus de fato e de verdade, deixe das manias que desagradam a Deus. Procure viver a paz com seu irmão. Não se coloque na posição de acusador, ao qual você já sabe o que é que a Bíblia se refere. Quando ele fala acusador, quem é que ele se refere? Não olhe para o seu irmão chamando ele de raca e nem de louco, porque há um juízo que o próprio Jesus ele proferiu sobre quem pratica essas coisas. Se você vê alguém que está caído, você estenda as mãos e levanta, e você vai meditar, por exemplo, em Isaías capítulo 58, e você vai entender o que eu estou dizendo, se Deus te permitir entender. Siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E não confie no seu bem-estar pela quantidade de obras que você tem feito, porque não é quantidade, mas sim qualidade. E a qualidade ela não pode ser essencial se não for na direção de Jesus Cristo, que tem dito aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vá, ensine a guardar todas as nações aquilo que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. O que Jesus ordenou foi aquilo que ele ensinou, o qual está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ouça
estude atentamente as instruções do Senhor Jesus Cristo, a qual ele ensinou aos seus discípulos, posteriormente apóstolos que têm nos trazido a palavra, mas principalmente através do maior de todos eles, os pregadores urgentes, o apóstolo Paulo, que trabalhou mais do que todos eles, não desconsiderando os profetas da antiga aliança, mas sabendo aonde é que eles funcionam no Novo Testamento nos dias de hoje, porque tanto o Antigo Testamento fala do princípio até o fim a respeito de Jesus, quanto o Novo Testamento fala sobre os profetas, mas pedimos sabedoria a Deus para saber interpretar cada caso, é um caso, mas precisamos entender que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amigos, eu preciso de todos. Só não preciso que alguém coloque tropeço no meu caminho para impedir que eu assuma esse compromisso com Deus. A minha pergunta é: a quem você serve, colocando pedra de tropeço no caminho do seu irmão? A Deus? A resposta fica com você. Veja o título da live, que está aí embaixo, para reflexão. Reflita. Até nossa próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Tenham todos uma boa tarde, né? Tenham todos uma ótima semana, hoje é quarta-feira, né? E que Deus possa nos dar sabedoria para que juntos possamos entender para que nós fomos chamados. Para sermos orgulhosos, para colocarmos pedra de tropeço no caminho do nosso irmão, para lançar laço nos pés um do outro. O que é que nós estamos fazendo para desenvolver a obra de Deus, ao invés de nós não estarmos atrapalhando? Porque muitas vezes nós achamos que Deus só nos chamou, né? E que o outro não tem responsabilidade, mas todos temos responsabilidade com a obra de Deus. Quem é de Deus faz as obras de Deus e reconhece o que Deus lhe mandou fazer. Agora, quem é de si ou do estranho faz as obras do mal. Para terminar definitivamente, Jesus Cristo fala lá em Mateus no capítulo 7. Pelos frutos nós conheceremos as árvores. Veja se os frutos que você está produzindo através de pensamentos, palavras e de atitudes, se por acaso esses frutos testificam que você é de Deus. Tchau, tchau. Até mais.